Bom, e nessa aula você verá tudo sobre operação e condução da escavadeira hidráulica, retroescavadeira e motoniveladora. Fica nessa aula e assiste ela até o final, pois aqui você vai aprender muita coisa importante nessa aula que tá top, tá bom? Então, vamos para a aula. Segurança. Não opere ou faça qualquer trabalho com qualquer máquina antes de ler e entender as instruções e advertências contidas no Manual de Operação e Manutenção. A inobservância das instruções ou das advertências poderá resultar em ferimentos ou morte. Existe uma saída de emergência no vidro traseiro do compartimento do operador. Pode ser através de uma alça ou através de uma alavanca. No manual e em diversos pontos da máquina, existem vários decalques de aviso de advertência e recomendações de segurança. Entretanto, é impossível prever todos os riscos. Se você utilizar um procedimento, ferramentas, métodos de trabalho ou técnica de operação que não seja específica e recomendada pela Caterpillar, deverá assegurar-se que ofereça segurança para você e para os outros. Inspeção visual diária. Comece a inspeção pelo lado esquerdo do equipamento, abrindo as duas tampas de acesso. Faça a inspeção nas baterias e no radiador do ar-condicionado. Inspecione o filtro separador de combustível, caso seja necessário. Faça a drenagem do sedimento no filtro separador da água combustível, mas tenha um recipiente para parar o dreno. Assim protegeremos o meio ambiente. Verifique o nível da água no reservatório do limpador de para-brisa. Caso queira, pode ser colocado sabão líquido no reservatório. Este sabão deve ser neutro. Verifique o nível do líquido arrefecedor do motor no reservatório de expansão. O nível deve estar entre a marca Full, cheio, e a marca ADD, adicionar. Não é necessário verificar o líquido arrefecedor, removendo a tampa do radiador. Inspecione o radiador do aftercooler, radiador do hidráulico e do motor. Feche as tampas laterais e vá para o lado direito e faça uma verificação por baixo do equipamento quanto a vazamentos. Abra a tampa do lado direito. Aqui você encontrará o nível de óleo hidráulico, que pode ser visto em duas condições. Primeiro, com óleo frio, o nível deve estar entre a marca de nível baixa e a marca de nível média. Segundo, com óleo quente, o nível deve estar entre a marca de nível médio e a marca de nível alto. Verifique bombas hidráulicas, filtros hidráulicos, filtro de óleo do motor e mangueiras, quanto a vazamentos. Neste local você tem uma mangueira para fazer o dreno de sedimentação do tanque de combustível, mas tenha um recipiente para parar o dreno. Assim protegeremos o meio ambiente. Faça uma boa inspeção no material rodante do lado direito: roda motriz, roletes superiores e inferiores, sapatas e roda guia. Suba na máquina e vá para o compartimento do motor.
Verifique o nível de óleo do motor. Este nível deve ser verificado com o motor parado e temperatura abaixo da temperatura de trabalho. Para que possa ter condições de trabalho, o óleo deve estar no máximo até a marca que indica cheio e no mínimo na marca que indica adicionar. Esta verificação também é feita pelo sistema eletrônico da máquina e pode ser visto no painel monitor. Faça a inspeção na correia do alternador e ar-condicionado. Verifique se há alguma anormalidade no compartimento do motor. Vazamento de óleo, vazamento de gases da descarga, etc. Feche a tampa do motor . E verifique o nível de óleo do motor de giro. O nível deve estar entre a marca de nível superior e a marca de nível inferior. Faça uma inspeção no grupo de válvula quanto a vazamento e possíveis danos. Inspecione os cilindros de levantamento da lança, cilindro do braço e o cilindro da caçamba. Verifique as condições das ferramentas de penetração de solo. Faça a inspeção do material rodante do lado esquerdo, roda motriz, roletes superiores e inferiores, sapatas e roda guia. Vá para dentro do compartimento do operador. Logo abaixo do assento do operador, existe um dispositivo de parada do motor diesel, que só deve ser utilizado apenas em caso de emergência. Verifique as condições do banco do operador. Abaixo do apoio do braço do lado direito está localizado o rádio AM e FM. No console direito está o ajuste do sistema de ar-condicionado. Para maior durabilidade do sistema, não dê partida com o ar-condicionado ligado e sempre desligue o ar-condicionado antes de desligar o motor após o trabalho. Teste a regulagem da temperatura, velocidade do ar, circulação do ar no interior do compartimento do operador, ajuste automático ou manual, etc. À frente do controle do ar-condicionado estão os comandos de locomover rápido ou lento, controle dos faróis, controle automático de rotação do motor, limpador do para-brisa, cancelamento do alarme de deslocamento, ejetor de água no para-brisa, controle da ferramenta de trabalho e controle de levantamento de peso. À frente tem o painel monitor. Este monitor é usado para a exibição de várias informações sobre a operação do equipamento. Gire a chave de partida para a posição de ligado. Espere que o painel monitor faça o autoteste.
Ele fará a inspeção dos níveis do líquido arrefecedor do motor, nível de óleo do hidráulico e nível do óleo do motor. Não dê partida se alguma luz de alerta permanecer acesa. Verifique se a parte elétrica está em perfeitas condições. Faróis. Dê partida no motor, sem o auxílio do acelerador. Espere por no máximo 5 minutos com o motor em marcha lenta. Aumente a rotação gradativamente e mantenha entre meia a 3/4 da RPM do motor para pré-aquecimento. Movimente todo o sistema hidráulico para aquecer e verificar se todo o sistema está funcionando corretamente. Recursos do equipamento. No painel monitor, temos as seguintes informações: horas, posição do dial, indicador do nível do combustível, indicador de temperatura do óleo do hidráulico, indicador de temperatura do líquido arrefecedor do motor e orímetro, que é opcional do operador. Abaixo do monitor existe uma tampa onde está o teclado de navegar no painel. Tem a tecla de menu principal, tecla de ajuste, tecla de retornar à tela anterior, tecla de confirmação, tecla de navegar à direita, tecla de navegar à esquerda, tecla de navegar para cima e tecla de navegar para baixo. Acionando a tecla do menu principal, você terá as seguintes opções: ajustagem, informação de manutenção, desempenho e serviço. Na tela de ajustagem temos os seguintes ajustes: relógio, idiomas, ferramentas de trabalho e controles. Na tela de informações temos as seguintes informações: verificação de fluidos, verificação de filtros, verificação de componentes e verificação de horas de manutenção. Na tela de desempenho temos as seguintes informações: voltagem da bateria, velocidade do motor, RPM, temperatura do líquido arrefecedor do motor, temperatura do óleo hidráulico, pressão da bomba número 1, pressão da bomba número 2 e pressão servo-comando. Na tela de serviço, as informações são destinadas ao pessoal de manutenção e é exigida uma senha. O painel monitor, ao ser ligado, faz a inspeção de níveis: óleo do motor, óleo do hidráulico e líquido arrefecedor do motor. Na parte de trás do banco, ao lado direito, estão os interruptores de controles auxiliares do motor, aceleração manual ou automática. Este recurso só deve ser utilizado para deslocar o equipamento, em caso de pane no sistema eletrônico do acelerador do motor. Existem alguns ajustes que podem ser feitos no assento do operador.
Pode-se ajustar o peso para frente e para trás o assento, o conjunto do banco para frente e para trás e o ajuste do encosto. Pode-se regular a altura dos apoios dos braços. Ao lado esquerdo do banco do operador, existe uma alavanca de trava do sistema hidráulico. Mova a alavanca para frente para liberar os comandos dos sistemas hidráulicos. Puxe-a para trás para travar os comandos do hidráulico. Nas alavancas do sistema hidráulico, o operador pode fazer 4 movimentos simultâneos. No comando direito, existem 4 posições. Para frente, abaixar a lança. Para trás, levantar a lança. Para a esquerda, abrir a caçamba. Para a direita, fechar a caçamba. No comando esquerdo, existem 4 posições. Para frente, esticar braço. Para trás, retrair braço. Para a direita, girar para a direita. Segurança. Não opere ou faça qualquer trabalho com qualquer máquina antes de ler e entender as instruções e advertências contidas no Manual de Operação e Manutenção. A inobservância das instruções ou das advertências poderá resultar em ferimentos ou morte. No manual e em diversos pontos da máquina, existem vários decalques de aviso de advertência e recomendações de segurança. Entretanto, é impossível prever todos os riscos. Se você utilizar um procedimento, ferramentas, métodos de trabalho ou técnica de operação que não seja específica e recomendada pela Caterpillar, deverá assegurar-se que ofereça segurança para você e para os outros. Inspeção visual diária. Certifique que a caçamba dianteira esteja apoiada ao solo para sua segurança. Comece pelo lado esquerdo da máquina. Veja se a escada do lado esquerdo está em condições de uso. Verifique as condições da tampa do tanque de combustível e vedações. Faça a drenagem do sedimento no filtro separador da água combustível, mas tenha um recipiente para parar o dreno. Assim, protegeremos o meio ambiente. Verifique o nível de óleo hidráulico através do visor que está localizado entre o compartimento do operador e o compartimento do motor. Com o motor desligado, a temperatura do óleo do hidráulico abaixo da temperatura de trabalho, frio, deve estar entre a marca de nível máximo e a marca de nível mínimo. Suba na máquina. Levante o capô de acesso ao motor, onde está localizado vários pontos de inspeção. Neste lado, podemos verificar o nível do óleo do motor. Este nível deve ser verificado com o motor parado e com a temperatura abaixo da temperatura de trabalho. Para que possa ter condições de trabalho, o óleo deve estar no máximo até a marca que indica cheio e no mínimo na marca que indica adicionar. Verifique a vareta do nível do óleo da transmissão. Na vareta existem 2 modos de verificação do nível. Primeiro, com o motor desligado, a temperatura do óleo da transmissão abaixo da temperatura de trabalho deve estar entre a marca de nível máximo e a marca de nível mínimo. Segundo, com o motor em marcha lenta,
O óleo da transmissão na temperatura de trabalho deve estar entre a marca de nível máximo e a marca de nível mínimo. Verifique o óleo do sistema de freio. O nível do óleo de freio deve estar entre a marca nível mínimo e nível máximo. Verifique o nível da água no reservatório do limpador de para-brisa. Caso queira, pode ser colocado sabão líquido no reservatório. Este sabão deve ser neutro. Verifique o indicador visual filtro de ar. Se estiver na faixa vermelha, faça a manutenção do filtro primário de ar. Esta indicação também pode ser observada através do painel, onde acende uma luz de alerta do símbolo de obstrução do filtro de ar do motor. Verifique o nível do líquido arrefecedor do motor no reservatório de expansão. O nível deve estar entre a marca máximo e a marca mínimo. Não é necessário verificar o líquido arrefecedor, removendo a tampa do tanque de expansão. Inspecione as tensões e condições das correias do ar-condicionado e alternador. Inspecione o radiador, as colmeias, a grade e as mangueiras. Feche o capô e desça da máquina. Verifique as condições do pneu dianteiro lado esquerdo, quanto a cortes. Veja se a pressão do ar é adequada e se há algum parafuso solto. Inspecione o braço de levantamento, os cilindros de levantamento, cilindro de inclinação, os pinos e as mangueiras hidráulicas. Verifique as condições das mangueiras. Quanto a vazamento ou haste danificada. Verifique as condições do cilindro de direção. Ao inspecionar a máquina, não deixe de observar os pontos onde estão localizados os graxeiros. Faça a inspeção da caçamba. Veja as ferramentas de penetração no solo. Veja se não há parafusos soltos ou faltando. Passe para o lado direito e inspecione do mesmo modo que foi inspecionado do lado esquerdo. Verifique a bateria e acesso à cabine. Verifique o pneu traseiro lado direito. Verifique o filtro de ar externo da cabine. Verifique o retro na parte traseira da máquina, quanto a trincas, vazamentos e hastes de cilindros danificadas. Não deixe de observar os pontos onde estão localizados os graxeiros. Faça a verificação da caçamba.
Verifique o pneu traseiro esquerdo. Faça uma verificação por baixo do equipamento. Quanto a vazamentos, vá para o compartimento do operador. Ajuste o banco do operador. Nele existe regulagem de peso, ajuste longitudinal para frente e para trás, ajuste dos apoios de braço, encosto e giro do banco para o lado do retro. Verifique as condições do cinto de segurança. Nele contém informação sobre a sua vida útil. 5 anos após a sua fabricação ou 3 anos após a sua instalação. Ajuste a coluna de direção para maior conforto. Use a buzina antes de dar partida no motor para a segurança de todos. Certifique que a alavanca de controle da transmissão esteja na posição neutra. Gire a chave de partida para a posição de ligado. Espere que o painel monitor faça o autoteste. Após o autoteste, somente a luz de alerta de freio de estacionamento, luz da pressão do óleo de motor e sistema elétrico pode permanecer acesa. Não dê partida se alguma outra luz de alerta permanecer acesa. Verifique se a parte elétrica está em perfeitas condições. Farol, luz de freio, setas e etc. Com o equipamento desligado, mantenha o comando do ar-condicionado desligado. Não dê partida no motor com o ar-condicionado ligado. Dê partida no motor, sem o auxílio do acelerador. Espere por no máximo 5 minutos com o motor em marcha lenta. Aumente a rotação gradativamente e mantenha entre meia a 3/4 da RPM do motor para pré-aquecimento. Movimente todo o sistema hidráulico para aquecer e verificar se todo o sistema está funcionando corretamente. Faça também o teste do freio de serviço. Dê partida no motor
Pise no pedal de freio de serviço, solte o freio de estacionamento, coloque a alavanca no comando da transmissão em terceira marcha, leve a alavanca de marcha para o sentido frente ou ré. Acelere gradativamente o motor até rotação máxima. A retroescavadeira não deve sair do lugar. Após o teste, coloque todo o comando em neutro. Este teste não deve ser feito por mais de 10 segundos. Segurança. Fique de frente para a máquina quando estiver subindo ou descendo do compartimento do operador. Suba ou desça da máquina somente em locais onde haja degraus e ou corrimãos. Mantenha sempre um contato de 3 pontos com os degraus e corrimãos. Deve-se usar sempre o cinto de segurança durante a operação da máquina, para evitar ferimentos ou morte, no caso de acidente ou tombamento da máquina. Não opere ou faça qualquer trabalho com qualquer máquina antes de ler e entender as instruções e advertências contidas no Manual de Operação e Manutenção. A inobservância das instruções ou das advertências poderá resultar em ferimentos ou morte. No Manual de Operação e Manutenção e em diversos pontos da máquina, existem vários decalques de avisos de advertência e recomendações de segurança. Entretanto, é impossível prever todos os riscos do equipamento. Se você utilizar um procedimento, ferramentas, métodos de trabalho ou técnica de operação que não seja específica e recomendada pela Caterpillar, deverá assegurar-se que ofereça segurança para você e para os outros. Antes de dar partida no motor do equipamento, utilize a buzina para alertar as pessoas que possam estar próximo do equipamento. Inspeção visual diária. Comece a inspeção pelo lado esquerdo da máquina, observando o tanque de combustível quanto a avarias. Inspecione a tampa do tanque de combustível, vedação e a tela do tanque. Esta tela só deve ser removida para limpeza, pois ela foi destinada a reter as impurezas maiores, que porventura venham do tanque de abastecimento. Verifique as condições da escada de acesso à cabine do operador. Abrindo uma tampa de acesso na parte traseira, verifique o filtro externo do ar-condicionado. Indo para a parte traseira da máquina, verifique a articulação central. Verifique as condições das mangueiras, chicotes elétricos e acumuladores de nitrogênio. Veja se não há pedras ou detritos grudados nas juntas articuladas. Verifique as condições dos 2 pneus traseiro quanto a cortes, pelo lado externo e pelo lado interno. Veja se a pressão do ar é adequada e se há algum parafuso solto. Verifique o tândem quanto a vazamento e avarias. Verifique o nível da água no reservatório do limpador de para-brisa, que fica localizado ao lado da porta de acesso esquerdo. Caso queira, pode ser colocado sabão líquido no reservatório. Este sabão deve ser neutro. Abra a tampa de acesso do motor do lado direito. Neste lado, podemos verificar o nível do óleo do motor. Este nível deve ser verificado com o motor parado e temperatura do óleo abaixo da temperatura de trabalho. Para que possa ter condições de trabalho, o óleo deve estar no máximo até a marca que indica full, cheio, e no mínimo na marca que indica ADD, adicionar. Verifique o nível do óleo da transmissão através da vareta. Com o motor em marcha lenta, o óleo da transmissão na temperatura de trabalho deve estar entre a marca de nível cheio e a marca de nível mínimo. Ainda no compartimento do motor, na parte superior,
está localizado o visor de nível do líquido arrefecedor do motor. Para que esteja em condição de trabalho, ele deve estar entre a marca máximo e mínimo. Inspecione as tensões e condições das correias do ar-condicionado e alternador. Inspecione no compartimento do motor as mangueiras quanto a vazamentos, avarias, vazamentos de óleo, etc. Inspecione os disjuntores térmicos. Se houver algum desarmado, tente rearmar apenas uma vez. Se persistir o desarme, chame o pessoal da manutenção. Faça drenagem do sedimento no filtro separador da água combustível, mas tenha um recipiente para aparar o dreno. Assim, protegeremos o meio ambiente. Feche a tampa do compartimento do motor. Abra a tampa do compartimento do tanque hidráulico, onde deve ser verificado o nível do óleo do sistema hidráulico. Este nível deve ser verificado com o motor desligado e o óleo com a temperatura abaixo da temperatura de trabalho. Inspecione os radiadores de óleo do hidráulico e do ar-condicionado. Verifique a chave geral. Feche a porta de acesso ao compartimento do tanque hidráulico. Abaixo da porta de acesso do compartimento do tanque hidráulico, existe uma chave de desligar o motor em caso de emergência ao nível do solo. Mas atenção! Este recurso só deve ser usado em casos extremos. Inspecione o escarificador traseiro quanto a folgas e desgaste. Não deixe de observar os pontos onde estão localizados os graxeiros. Verifique os pneus traseiros do lado direito quanto a cortes, pelo lado externo e pelo lado interno. Veja se a pressão do ar é adequada e se há algum parafuso solto. Inspecione o tândem do lado direito, conforme foi feito no tândem lado esquerdo. Inspecione a articulação da máquina do mesmo modo que foi feito do lado esquerdo. Veja se a escada do lado direito está em condições de uso. Verifique debaixo do compartimento do operador se não há vazamentos, mangueiras e chicotes elétricos danificados. Faça uma inspeção detalhada no chassis quanto a trincas e avarias. Verifique o cilindro de elevação da lâmina do lado direito, quanto a vazamento ou haste danificada. Verifique o cilindro de deslocamento do círculo quanto a vazamento e danos nas hastes. Verifique o pino de trava da sela de deslocamento lateral da lâmina. Inspecione o conjunto de círculo da lâmina quanto a desgastes e folgas excessivas. Veja as condições das lâminas no desgaste excessivo na borda lateral e inferior. Não deixe de observar os pontos onde estão localizados os graxeiros do conjunto do círculo e lâmina. Verifique os cilindros da direção e tombamento de rodas quanto a vazamentos e possíveis danos nas hastes. Verifique o pneu dianteiro direito. Passe para o lado esquerdo. E inspecione o pneu dianteiro esquerdo, como foi feito com o pneu do lado direito. Inspecione os cilindros de inclinação e direção do lado esquerdo, os pinos e as mangueiras hidráulicas do mesmo modo que foi inspecionado do lado direito. Verifique o cilindro de levantamento da lâmina do lado esquerdo da mesma forma que foi feito do lado direito.
Faça uma verificação por baixo do equipamento, quanto a vazamentos. Suba no equipamento. Não se esqueça, usando sempre 3 pontos de contato. Ajuste o banco do operador. Nele existe regulagem de peso, ajuste lombar, ajuste longitudinal para frente e para trás e ajuste dos apoios de braço. Inspecione as condições do cinto de segurança. Nele contém informação sobre a sua vida útil. 5 anos após a sua fabricação ou 3 anos após a sua instalação. Use a buzina antes de dar partida no motor, para a segurança de todos. Certifique que a alavanca ou interruptor de controle da transmissão esteja na posição neutro e o freio de estacionamento aplicado. Gire a chave de partida para a posição de ligado. Espere que o painel monitor faça o autoteste. Após o autoteste, somente a luz de alerta do freio de estacionamento pode permanecer acesa. Caso a luz de direção primária e a luz de direção secundária permaneçam acesa, dê a partida no motor e movimente o joystick da direção, até que seja habilitada a direção. Verifique se a parte elétrica está em perfeitas condições. Farol, luz de freio, setas, limpadores de para-brisa, etc. Mantenha o comando do ar condicionado desligado quando for dar partida no motor. Dê partida no motor, sem o auxílio do acelerador. Espere por no máximo 5 minutos com o motor em marcha lenta. Aumente a rotação gradativamente e mantenha entre meia a 3/4 da RPM do motor, para pré-aquecimento. Movimente todo o sistema hidráulico, para aquecer e verificar se todo o sistema está funcionando corretamente. Coloque o implemento dianteiro e traseiro no solo e desligue o motor. Faça o teste da carga de nitrogênio do freio de serviço. Mova a chave interruptora de partida do motor para a posição ligar. O indicador de alerta se acenderá se o sistema de frenagem não estiver à pressão normal de operação. Dê partida no motor e opere o motor durante 1 minuto, a fim de aumentar a pressão do acumulador. O indicador de alerta deverá se desligar. Desligue o motor. Pise no pedal do freio de serviço e solte-o para diminuir a pressão do acumulador. Engate o pedal do freio de serviço e solte o pedal do freio de serviço por no mínimo 5 aplicações, até que o indicador de alerta se acenda.
Faça também o teste do freio de serviço. Use o seguinte teste para determinar se o freio de serviço está funcionando. Este teste não é para medir a capacidade máxima de retenção do freio de serviço. Dê partida no motor. Levante ligeiramente a lâmina. Pressione o controle do modulador da transmissão. Acione o controle do freio de serviço. Selecione a posição quinta velocidade avante na transmissão. Ajuste o interruptor no modo de retenção do acelerador na posição manual. Pressione o topo do interruptor de ajuste do acelerador, aceleração, para ajustar a rotação do motor em marcha acelerada em vazio. Solte gradualmente o controle do modulador da transmissão. A máquina não deverá se mover. O motor não deverá estolar. Reduza a rotação do motor para marcha lenta em vazio. Engate o controle do freio de estacionamento e abaixe a lâmina ao solo. Este teste não deve ser feito por mais de 10 segundos. Teste o freio de estacionamento. Teste o freio de estacionamento em uma superfície dura e seca. Prenda o cinto de segurança antes de testar o freio de estacionamento. Use o seguinte teste para determinar se o freio de estacionamento está funcionando. Este teste não é para medir a capacidade máxima de retenção do freio de estacionamento. Se as rodas girarem, engate o controle do freio de serviço. Recursos do equipamento. No interior do compartimento do operador, encontra-se o joystick da esquerda, que controla primordialmente a máquina. Inclinando para a esquerda ou para a direita, é feito o controle de direção do equipamento. Torcendo o punho para a esquerda ou para a direita, é feito articulação. Apertando o interruptor da direita do joystick, é feito o alinhamento do chassi dianteiro com o chassi traseiro. Existem 2 interruptores de cor preta no topo do joystick, que usando o dedo polegar é feito o controle de inclinação das rodas dianteiras. O interruptor da esquerda inclina as rodas para a esquerda e o interruptor da direita inclina as rodas para a direita. Na parte frontal do joystick está o controle de deslocamento para frente, apertando para baixo. Neutro, mantendo o interruptor no centro. E de deslocamento para ré, apertando para cima. Mais 2 interruptores no topo do joystick servem para mudar as marchas para cima e para reduzir as marchas. A única função do sistema hidráulico no joystick da esquerda é empurrando para frente, onde abaixa o lado da lâmina da esquerda. Se empurrar um pouco mais, o cilindro da lâmina passa para o modo de flutuar e, puxando para trás, levanta o lado esquerdo da lâmina. No joystick da direita, que controla primordialmente o controle do círculo, a armação da lâmina e a barra de tração. Empurrando para frente, onde abaixa o lado da lâmina direito. Se empurrar um pouco mais, o cilindro da lâmina passa para o módulo de flutuar. A inclinação do joystick para a esquerda, a lâmina se desloca para a esquerda. E a inclinação para a direita, a lâmina se desloca para a direita. Torcendo o punho para a esquerda, o círculo gira no sentido horário. E torcendo o punho para a direita, o círculo gira no sentido anti-horário.
Usando o interruptor giratório para frente ou para trás, será feita a inclinação da lâmina. Usando o interruptor giratório para a esquerda, desloca a armação do círculo para a esquerda. E usando para a direita, desloca a armação para a direita. Na parte frontal do joystick está o interruptor amarelo do bloqueio do diferencial. Quando acionado, uma luz de alerta de cor verde será acesa no painel. O bloqueio do diferencial deve ser utilizado quando estiver trabalhando com material pesado, mole ou úmido. Não se deve engatar o bloqueio com as rodas patinando. O outro interruptor de cor preta serve para desativar a aceleração automática do motor. Abaixo do painel central se encontram os pedais do modulador da transmissão, à esquerda, que deve ser utilizado no início de deslocamento, parada do equipamento e mudanças de sentido. O pedal central é de acionamento do freio de serviço. Este freio deve ser utilizado para diminuir a velocidade de deslocamento, na reversão de sentidos e parada do equipamento. No assoalho do lado direito encontra-se o pedal do acelerador. Use-o para aumentar ou diminuir a rotação do motor. Na parte frontal do compartimento do operador está localizado o painel monitor, que é o meio de comunicação do equipamento com o operador. São as seguintes informações: indicador de direção à esquerda. Este indicador alerta a mudança de sentido à esquerda. Indicador de flutuação da lâmina à esquerda. Acende quando a lâmina estiver na posição flutuar. Indicação de carga da bateria. Acenderá quando houver um problema com a tensão do sistema da máquina ou com o alternador. Indicador de pré-aquecimento elétrico do motor. Acende para mostrar que o aquecedor da admissão de ar do motor está ligado. Indicador do sistema do motor. Acende para mostrar que o motor tem um problema. Indicador do sistema do implemento. Acende para mostrar que ocorreu um problema com o sistema de implementos. Indicador da trava do acelerador. Acenderá quando o recurso da trava do acelerador é ativado. Indicador da direção principal. Acende quando há um problema com o sistema de direção principal. Indicador da luz de ação. Acende para mostrar que ocorreu um problema com a máquina. Uma luz de ação vermelha piscará quando o alerta nível 2 ou alerta nível 3 estiver ligado. Se a comunicação entre o grupo de instrumentos e o messenger falhar, a lâmpada de ação vai piscar em amarelo. Não opere a máquina se a lâmpada de ação estiver piscando em amarelo. Indicador do freio de estacionamento. Acende para mostrar que o freio de estacionamento foi engatado. Indicador do sistema da transmissão. Acende para mostrar que a transmissão tem um problema. Indicador da trava do diferencial. Acende para mostrar que a trava do diferencial está engatada. Indicador do sistema de direção secundária. Acende sob as seguintes condições: o indicador de alerta terá cor vermelha quando existir um problema com a direção secundária. O indicador de alerta terá cor amarela quando o sistema de direção secundária estiver ativo ou sendo testado. Indicador de luz alta. Mostra que a luz alta dos faróis dianteiros está ligada. Indicador do sistema dos freios. Acende quando há uma falha geral no sistema de freios. Indicador do operador ausente. Acende para mostrar que o operador não está presente no assento da cabine. Indicador de flutuação da lâmina à direita. Acende para mostrar que a flutuação da lâmina está ativa para o lado direito da lâmina. Indicador de seta à direita.
Alerta a mudança de sentido à direita. Medidor do nível de combustível. Indica a quantidade de combustível no tanque. Quando atinge a faixa vermelha, indica que tem aproximadamente 10% da capacidade do tanque. Indicador da articulação. Indica que a máquina está articulada para a esquerda ou para a direita. Tacômetro analógico. Mostra a rotação do motor durante a operação da máquina. Este visor é utilizado para fornecer as seguintes informações: velocidade do percurso da máquina, marcha e sentido reais, marcha solicitada pelo operador, orímetro de serviço. O modo do orímetro será exibido quando ocorrerem as seguintes situações: o freio de estacionamento está engatado, a marcha real está na posição neutro, a velocidade da máquina é igual a 0 e o controle do modulador da transmissão, pedal de movimento gradual, está pressionado. A marcha requisitada pelo operador será exibida quando o interruptor de controle da transmissão estiver na posição avante ou na posição ré. Medidor da temperatura do líquido arrefecedor. Este medidor indica a temperatura do líquido arrefecedor. A faixa vermelha indica que a temperatura do líquido arrefecedor está alta. Medidor de temperatura do óleo hidráulico. Este medidor indica a temperatura do óleo hidráulico. A faixa vermelha indica que a temperatura do óleo hidráulico está alta. Indicador de trava de deslocamento lateral. Este indicador acende para mostrar que o deslocamento lateral está desengatado. Indicador de transmissão de mudança automática. Este indicador acende para mostrar que a função de mudança automática está engatada. Indicador de flutuação do implemento. Este indicador acende para mostrar que o implemento está na posição flutuar. Acima do painel está a saída de emergência. Mantenha sempre este local desobstruído. Na coluna direita do compartimento do operador está o painel de controles de alguns sistemas da máquina. Interruptor do modo de retenção do acelerador. Automático, desligar e manual. Interruptor de mudança automática de marcha. Aperte a parte superior do interruptor para ligar o módulo automático de mudança de marcha. Interruptor do pisca-alerta. Só deve ser utilizado em caso de emergência. Interruptor das luzes de trabalho dianteira e traseira. Interruptor de travamento do implemento. Este interruptor não trava o controle da direção. Interruptor do amortecedor da lâmina. Deve ser utilizado em casos específicos. Interruptor da luz giratória de alerta. Interruptor do ventilador. Interruptor da trava do deslocamento lateral. Deve ser utilizado com a lâmina apoiada no solo. Estão instalados num painel separado os comandos dos limpadores do para-brisa: vidro dianteiro, vidro traseiro, vidro lateral da porta lado esquerdo, vidro lateral da porta lado direito. Existem duas luzes internas no compartimento do operador. Controle do ar-condicionado. Velocidade do ar. Controle variável de temperatura e interruptor do ar-condicionado. Abaixo se encontra o rádio AM/FM, que é opcional no equipamento. Este equipamento está equipado com um painel de informações e ajustes conhecido como Messenger. Interruptor voltar. Retorna ao menu anterior. Interruptor para cima ou para a esquerda.
Move o cursor para cima ou para a esquerda. Interruptor para baixo ou para a direita. Move o cursor para baixo ou para a direita. Estão disponíveis os seguintes dados: desempenho, totais, configurações e serviços. Diagnóstico de falhas através do painel. Sistema de monitorização. Existe 3 categorias de advertências. Categoria de alerta 1. Nesta categoria, apenas o indicador de alerta piscará. Esta categoria avisa o operador que um dos sistemas da máquina requer atenção. Pode trabalhar temporariamente. Categoria de alerta 2. Nesta categoria, o indicador de alerta e a luz de ação piscarão. Esta categoria requer uma alteração na operação da máquina. O sistema Messenger vai exibir uma mensagem, se for necessária uma ação. A instrução será listada. Categoria de alerta 3. Nesta categoria, o indicador de alerta e a luz de ação acendem e o alarme sonoro soará intermitentemente. Esta categoria requer o desligamento imediato da máquina para evitar ferimentos ou morte. O sistema Messenger vai exibir uma mensagem. Se for necessária uma ação, a instrução será listada. Operação. Após inspeção visual, verificação do painel monitor e ter conhecimento dos recursos do equipamento, terem aquecido todos os sistemas, você já pode começar a trabalhar com o equipamento. Sempre que conduza a lâmina a uma altura de aproximadamente 40 centímetros do solo. Essa altura ajuda a ter maior visibilidade e estabilidade no equipamento. Buzine e certifique-se que não haja ninguém na máquina ou próximo a ela, para evitar acidentes ou morte. Como virar usando a articulação? A fim de evitar danos ao trem de força, certifique-se de que o diferencial esteja destravado antes de virar ou manobrar a máquina e faça a articulação com o equipamento em movimento. Quando começar a virar, vire as rodas para a direita. Articule a traseira da máquina para a direita. Ao completar a curva, vire as rodas à direita e articule a parte de trás a fim de ajustar a máquina em linha reta. Nivelamento ao redor de um obstáculo. Engate o controle do modulador da transmissão a fim de movimentar a máquina lentamente ao redor de um obstáculo. Nivele tão próximo ao obstáculo quanto possível, a fim de minimizar o trabalho de limpeza manual. Nivele próximo ao obstáculo. Movimente a lâmina para longe do obstáculo, a fim de se movimentar ao longo do contorno do obstáculo. Mova a lâmina em direção ao obstáculo, a fim de se movimentar ao longo do contorno do obstáculo. Quando a máquina tiver passado pelo obstáculo, leve a lâmina de volta à posição original. Nivelamento. Ajuste a lâmina a fim de entregar material fora das rodas traseiras direitas. Ajuste a lâmina horizontalmente na profundidade de corte desejada. Incline as rodas para a direita a fim de anular a tração lateral. Incline a lâmina até a melhor posição para o material que está sendo nivelado. Sob condições favoráveis, nivele o material de um lado para o outro. Espalhe o material solto sobre as superfícies até que esta esteja lisa. Geralmente, a máquina é usada com a armação reta para o nivelamento plano. Articule a máquina a fim de anular a tração das lâminas que têm cargas pesadas na lateral. Valetamento em V.
Posicione a barra de articulação de forma que o pino mestre de deslocamento lateral esteja localizado no furo central. Ajuste a lâmina de forma que a extremidade direita esteja alinhada com a borda externa do pneu dianteiro direito. Incline a armação da lâmina de forma que a parte superior da lâmina esteja ligeiramente à frente da borda cortante. Levante o lado direito da lâmina até a posição mais alta. Incline a lâmina para entregar o material dentro das rodas traseiras direitas. Abaixe o lado direito da ponta da lâmina até a profundidade de corte desejada. Incline as rodas à esquerda. Faça um passe raso. Mantenha o pneu dianteiro direito no fundo da valeta. Continue o valetamento até atingir a profundidade desejada da valeta. Taludamento de valetas. Quando estiver efetuando taludamento em uma valeta, a valeta e o acostamento devem ser lisos e uniformes. Superfícies irregulares serão ampliadas no talão da armação da lâmina. Use o controle do pino mestre de deslocamento lateral do círculo para desengatar o pino. Para taludamento à direita, o pino mestre de deslocamento lateral deve ser colocado no último furo do lado esquerdo. Para taludamento à esquerda, o pino mestre de deslocamento lateral deve ser colocado no último furo do lado direito. Use a alavanca de controle do pino mestre de deslocamento lateral para movimentar o tirante de tração em direção à valeta. Abaixe a extremidade esquerda da lâmina enquanto o círculo estiver girando. Ajuste o talão da lâmina na frente do pneu traseiro. Abaixe a extremidade direita da lâmina para ajustar a intensidade do talude. Geralmente, as rodas devem estar próximas à posição vertical. Incline as rodas em direção ao talude para obter um corte mais profundo. Incline as rodas para longe do talude para obter um corte mais raso. O talude do acostamento deve ser mais plano que um talude de acostamento normal. O talude do acostamento deve terminar na linha acabada do acostamento. Nivelamento de encosta de 3 a 1. Familiarize-se totalmente com a máquina antes de operar em rampas laterais extremas. Nunca articule totalmente a máquina ladeira acima em rampas íngremes. Em rampas laterais extremas, a máquina pode capotar, causando ferimentos ou morte. Em rampas íngremes, opere a máquina em primeira marcha e a uma velocidade moderada do motor. Ao trabalhar em rampas, use o acelerador para controlar a velocidade da máquina. Use direção articulada em caranguejo ao operar a máquina em rampas extremas. O uso de direção articulada em caranguejo ajudará a manter a parte posterior da niveladora no lado em declive do corte. Para máxima estabilidade, articule a máquina para contrabalançar a mesma. Use direção articulada em caranguejo quando a dianteira da máquina tender a escorregar, devido à carga lateral pesada na lâmina. Corte de taludes, lado direito. O leito da estrada na base do corte deve ser uniforme. Se
Se o material for duro, incline o leito da estrada ligeiramente na direção do talude, a fim de evitar que a máquina deslize da bancada. Posicione a barra de articulação de forma que o pino mestre de deslocamento lateral do círculo fique localizado no furo completamente à direita. Coloque o interruptor do pino mestre de deslocamento lateral do círculo na posição engatar. Desloque a lâmina lateralmente para a direita. Gire o círculo no sentido anti-horário. Abaixe a extremidade esquerda da lâmina enquanto o círculo estiver girando. Coloque o talão da lâmina na parte inferior do talude. Coloque o talão da lâmina em alinhamento com a borda externa do pneu. Os pneus traseiros direitos devem estar na valeta em V, na base do talude. Abaixe a extremidade direita da lâmina, a fim de ajustar o grau desejado para o talude do banco. Dirija-se gradualmente em direção ao corte. Geralmente, as rodas devem estar próximas à posição vertical. Incline as rodas em direção ao talude para obter um corte mais profundo. Incline as rodas para longe do talude, para um corte mais leve. Entregue o material do talude para a parte externa das rodas. Operação com ripper. Use a primeira marcha para operação de escarificação. Use porta-pontas adicionais em vez de aumentar a velocidade. Use o desacelerador a fim de fazer com que a força na barra de tração corresponda à tração disponível. Use o desacelerador a fim de adaptar a força na barra de tração às condições do solo. Também use o desacelerador a fim de evitar a patinagem dos pneus. Escarifique o solo tão profundamente quanto possível, de acordo com as condições do solo. Algumas vezes pode-se escarificar a profundidade parcial. Pode-se remover o material em camadas naturais. O dimensionamento do material é controlado pela profundidade e pela largura do passe. Não vire a máquina ou movimente-a para trás com os dentes enterrados. O esforço de torção nos dentes e nas pontas poderá causar problemas. Transportando a moto niveladora em vias ou estradas de serviço. Calibre os pneus à pressão correta. Se o percurso for longo, programe algumas paradas para permitir o esfriamento dos pneus e componentes. Pare 30 minutos a cada 40 km ou após cada hora de rodagem. Trafegue em velocidades moderadas. Respeite todos os limites de velocidade ao trafegar com a máquina. Desligamento da máquina. Se for necessário estacionar numa rampa, calce os pneus firmemente. Puxe a alavanca de controle do acelerador para trás, para reduzir a rotação do motor. Engate os freios de serviço para reduzir a velocidade da máquina. Engate o controle do modulador da transmissão para parar a máquina. Coloque o controle, alavanca da transmissão na posição neutro. Engate o freio de estacionamento. Abaixe os acessórios até o solo. Aplique uma ligeira pressão para baixo. Deixe o motor funcionando no máximo 5 minutos na marcha lenta. Enquanto espera atingir o tempo, verifique o painel monitor para ver se todos os indicadores estão normais. Após o tempo, desligue o motor e faça uma inspeção final ao redor do equipamento.
Avise a manutenção caso encontre alguma anormalidade. Ao deixar o equipamento, desligue a chave geral. As motoniveladoras Caterpillar são as máquinas preferidas de muitos operadores, tanto na construção de rodovias, na preparação de canteiros de obras ou na manutenção de estradas. As novas motoniveladoras da série H oferecem tudo o que você exige em uma máquina Caterpillar, inclusive potência, desempenho, durabilidade, facilidade de manutenção e fácil operação. A operação e a manutenção adequadas são as chaves para o sucesso. Vamos mostrar a vocês como obter o máximo de sua nova motoniveladora série H. Desde ligar e desligar o motor, e tudo entre essas duas operações. Vamos mostrar-lhes também como aproveitar todas as características e todos os benefícios que você encontra nesta máquina. Ao iniciar o treinamento na motoniveladora série H, consulte sempre o manual de operação e manutenção de sua máquina. O manual inclui instruções detalhadas sobre como operar seu modelo específico, dicas de serviço e manutenção, juntamente com precauções e advertências de segurança colocadas na máquina. Os controles dos implementos nas motoniveladoras série H são projetados para reduzir a fadiga do operador. Alavancas de controle adequadamente posicionadas e de pequeno curso permitem o uso de controles múltiplos com apenas uma das mãos. Existem algumas normas básicas que você deve ter em mente para os controles dos implementos da série H. Uma nota importante de segurança: abaixe sempre a lâmina, o ripper ou qualquer outro implemento antes de desligar o motor. Caso contrário, o implemento poderá baixar de repente. A movimentação de uma alavanca de controle à frente abaixa ou movimenta o implemento à esquerda. Se puxar uma alavanca em sua direção, você levanta ou movimenta o implemento à direita. Os controles dos implementos são modulados. Isso significa que um pequeno movimento da alavanca resulta em um movimento lento e preciso do implemento. O implemento move-se mais depressa ou mais para longe quando você aumenta o curso da alavanca. O curso da alavanca são 2 centímetros para cada lado. Os esforços na alavanca foram reduzidos para pouco mais de 1 quilo, para uma operação confortável o dia todo. Quando a máquina atingir temperaturas de operação, levante a lâmina. Solte o freio de estacionamento. Selecione uma marcha e uma direção. E ajuste o controle do acelerador. As 2 alavancas externas são os controles de levantamento da lâmina. Vamos ilustrar com a da direita. A movimentação à frente abaixa a extremidade direita da lâmina. A movimentação para trás levanta a extremidade direita da lâmina. Movimente a alavanca de levantamento da lâmina completamente à frente. Assim, o cilindro da direita flutua. O óleo hidráulico agora passa livremente entre a parte de cima e de baixo do cilindro de levantamento da lâmina. A lâmina sobe e desce sob seu próprio peso, e você pode fazer flutuar uma ou ambas as extremidades da lâmina ao mesmo tempo. Um bom exemplo de quando fazer a lâmina flutuar é quando você está trabalhando na remoção de material sobre superfície dura.
O controle do deslocamento lateral da lâmina permite que você movimente a lâmina de um lado para o outro no círculo, para a frente, à esquerda, para trás, à direita. Use os controles de deslocamento lateral quando trabalhar ao redor de objetos como curvas ou para obter o alcance máximo com a lâmina. A mudança no ângulo do círculo permite mudar o ângulo de corte da lâmina. Isso é importante para uma melhor movimentação do material na lâmina, ou para a mistura de materiais, e para diminuir ou aumentar a largura de corte. Com a lâmina transversal ao chassi, dizemos que ela está em um ângulo de 0 grau. O ângulo da lâmina é normalmente de 30 a 45 graus em relação ao chassi. Em geral, o círculo fica em um ângulo menor, de 30 a 35 graus para material seco e em um ângulo mais acentuado para material úmido e pegajoso. Os controles do deslocamento lateral da lâmina e do círculo são frequentemente usados em conjunto. Por exemplo, a movimentação de ambas as alavancas à frente move o círculo no sentido anti-horário. As pontas de ataque à direita e a lâmina se desloca à esquerda do círculo. Isso permite o rápido posicionamento da lâmina enquanto você gira para se preparar para a próxima passada de corte. Mova ambas as alavancas para trás para fazer o círculo girar no sentido horário e a lâmina se move à direita no círculo. Mova esta alavanca para abaixar ou levantar o escarificador dianteiro ou um ripper escarificador traseiro, se a máquina estiver equipada com um. O tombamento da lâmina permite que você mude o ângulo de abordagem da borda cortante em relação ao solo. Mova a alavanca à frente e a parte de cima da lâmina tomba para a frente. Mova para trás e a parte de cima da lâmina tomba para trás. Normalmente, a moto niveladora movimenta material para o lado da área que está sendo nivelada, e não para a frente. Você pode movimentar mais material se ele rolar para fora da lâmina, e não para a frente, como se fosse a lâmina de um trator. Mantenha o material rolando, mudando ligeiramente a posição de tombamento quando notar que o material está mais lento. Para a maioria dos trabalhos, coloque a parte de cima da lã uns 5 centímetros à frente da borda cortante. Dependendo do material, talvez você precise fazer pequenos ajustes nessa posição. Para trabalhos de acabamento e nivelamento de taludes, a lâmina é normalmente tombada para frente até a borda cortante ficar a um ângulo de cerca de 90 graus em relação à superfície que está sendo nivelada. Use o controle de tombamento da lâmina para mudar a profundidade de corte, por igual na lâmina quando fizer acabamento ou trabalhar em talude, ou quando eliminar material no final de uma passada. Para o trabalho de acabamento, o tombamento da lâmina uns 8 centímetros à frente permite a rotação do círculo com um pouco ou nenhum efeito no talude que você está trabalhando. Vamos mover agora o cilindro do deslocamento lateral. Abaixe a lâmina no solo antes de destravar o pino de trava. Usando o deslocamento lateral do círculo para mudar a posição da lâmina em relação ao chassi, você obterá o máximo alcance. A inclinação das rodas compensa a força lateral causada pela carga da lâmina. Empurre a alavanca à frente para inclinar as rodas para a esquerda. Puxe a alavanca para trás para inclinar as rodas à direita. Quando a frente da moto niveladora sair da linha desejada de deslocamento, incline os pneus na direção da borda de fuga da lâmina, na direção do movimento do material. A inclinação das rodas também é útil quando você precisa manter as rodas na vertical durante o trabalho em valetas ou em taludes. A inclinação das rodas
Também pode aumentar o alcance e pode variar a profundidade de corte em bancos ou em taludes. Use-a para fazer pequenas correções na direção quando estiver fazendo acabamento, para que suas mãos permaneçam nas alavancas de levantamento da lâmina. A inclinação das rodas, usada com articulação, resulta em giros mais rápidos e com raios menores. Empurre os dois controles à frente para virar à esquerda. Puxe os dois para virar à direita. A articulação o ajuda a efetuar uma grande variedade de tarefas. Compensa o arrasto lateral causado por grandes cargas na lâmina. Mantém a traseira da máquina longe de encostas ou acostamentos e em solo firme para evitar patinagem. Mantém as rodas de tração fora de áreas de baixa sustentação e valetas úmidas. Mantém o material fluindo pela lâmina. Proporciona maior estabilidade no trabalho em encostas. Sempre que articular sua máquina, certifique-se de manter a lâmina afastada dos pneus. Quer você seja um operador experiente ou apenas um principiante, as motoniveladoras Caterpillar Série H são fáceis de operar e fáceis de manter. Conheça a máquina e faça com que ela trabalhe por você. Primeiro verifique se o freio de estacionamento está acionado e ponha as alavancas de controle do levantamento da lâmina na posição manter. Gire a chave da partida para ligar o motor. Mantenha o motor em marcha lenta baixa até as pressões e temperaturas entrarem na faixa de operação. Enquanto o motor estiver esquentando, aplique um lubrificante de filme seco na armação da lâmina e nas superfícies de desgaste do círculo e aplique graxa nos dentes do pinhão do círculo. Para iniciar o procedimento de desligar o motor, primeiro mova a máquina para fora da estrada, até uma área nivelada. Acione o freio de estacionamento e abaixe os implementos até o solo. Em seguida, aplique uma leve pressão para baixo na lâmina. Desligue e remova a chave. Mantenha sempre 3 pontos de contato quando entrar ou sair da cabina. Então, desligue a chave geral. O assento padrão é o modelo estático e coberto com tecido. Um assento opcional é disponível, coberto com tecido com 6 ajustes: altura, peso, ajuste para frente e para trás, assento encosto e apoio lombar. Lembre-se de usar sempre o cinto de segurança. A coluna da direção é ajustada com este pedal de controle. E você ajusta o ângulo do volante com este controle, para uma operação confortável. Os pedais suspensos foram reprojetados e são de fácil alcance e de uso confortável. Este da esquerda é o pedal usado para movimentação precisa e contornar objetos lentamente, e para mudanças à frente e à ré, e quando você para e aciona a máquina. Você interrompe a potência para as rodas quando pressiona este pedal. O pedal do meio é o freio de serviço. É usado para reduzir a velocidade ou parar a máquina. As motoniveladoras Série H possuem um controle eletrônico do acelerador. Ele permite mais flexibilidade e operações mais fáceis por meio de 2 modos de operação. O primeiro, a trava do acelerador, funciona como a alavanca do acelerador nos modelos anteriores.
O pedal do freio ou o pedal do acelerador não desengatam a trava do acelerador. Ela é útil em aplicações onde você deseja rotações mais altas, mas quer manter a máquina em velocidades baixas. O segundo modo, o modo automático, funciona como o controle de cruzeiro em carros de passeio. Você pode selecionar o nível de rotações que desejar, dependendo da aplicação. Se você acionar o freio ou o acelerador, o modo automático será desativado e a rotação do motor reage conforme esperado. Ao terminar a tarefa desejada, você pode acionar o interruptor para que o motor retorne a seu nível anterior de rotações. O interruptor do acelerador permite que você aumente ou diminua 100 rotações por seleção. Isso permite que você trabalhe em uma faixa definida, onde se sente à vontade. Permite também que você tenha um melhor controle sobre a posição do acelerador, com uma administração melhor do consumo de combustível. Se você desejar uma rotação mais alta, basta manter o interruptor acionado para qualquer direção por mais de 1 segundo, que a rotação do motor mudará 700 rotações por segundo. O controle de mudanças da transmissão e o freio de estacionamento estão em uma única alavanca com um padrão de mudanças em U. Para aplicar o freio de estacionamento, empurre o controle para baixo e mova à frente. Para desacionar o freio de estacionamento, comprima o controle das marchas e puxe-o para trás. Use o controle das mudanças da transmissão para mudar as velocidades e a direção da transmissão. A transmissão usa o controle eletrônico da pressão da embreagem, que oferece melhor qualidade de mudanças. Esta máquina também oferece proteção eletrônica contra a sobrevelocidade. No entanto, com o melhor desempenho das máquinas de hoje, a velha regra tradicional de descer uma encosta com a mesma marcha usada para subi-la não se aplica mais. Em vez disso, sugerimos que para descer uma encosta, você use uma marcha 2 velocidades mais baixa que a marcha usada para subir a mesma encosta. No console frontal estão o sistema de monitoramento eletrônico, SME, mostradores e luzes indicadoras. O sistema de monitoramento funciona quando o interruptor está na posição ligada. O painel do SME inclui o interruptor do modo do operador, o módulo do mostrador quádruplo, o módulo do velocímetro tacômetro, um painel de lâmpadas indicadoras e 2 manômetros do ar. Ao pressionar momentaneamente o interruptor do modo do operador, você pode rolar uma grande variedade de modos de leitura, tais como o display do orímetro, o display do odômetro cumulativo, o display do tacômetro digital e 6 displays adicionais relacionados no manual. O módulo do mostrador combinado mostra os seguintes parâmetros da máquina: temperatura do arrefecedor do motor, ângulo de articulação, voltagem do sistema e nível do combustível. O módulo do velocímetro tacômetro mostra diversos parâmetros da máquina: velocidade de deslocamento, rotação do motor e marcha e direção da transmissão. O painel de lâmpadas indicadoras informa 9 parâmetros da máquina com uma capacidade de 13. Entre esses parâmetros estão diferencial travado, pino do deslocamento lateral puxado e acelerador eletrônico acionado. O módulo SME também tem 10 indicadores de alerta por LED de cor vermelha e um display numérico que mostram parâmetros como temperatura do óleo hidráulico, voltagem do sistema, pressão do óleo do motor e temperatura do arrefecedor.
Agora, vamos ver os controles do console de mudanças de marcha localizado à sua direita. Aqui está a chave de ignição. Esses são os controles do aquecedor e do ar-condicionado. Interruptores em balancim no alto do console controlam até 5 funções. Este interruptor controla os acumuladores opcionais de levantamento da lâmina. Ele tem 2 posições, ligado e desligado. Este é o interruptor de teste para o sistema de direção suplementar. O sistema efetua um autoteste quando você liga a máquina. Use o interruptor somente para uso manual ou para mover uma máquina desligada. Você deve fazer 2 coisas para ativar o saca-pino do deslocamento central do círculo. Empurre a aba do trinco e mova o interruptor para a posição superior para sacar o pino de trava. Quando o pino estiver fora da posição, uma luz indicadora acende no painel de instrumentos. É importante abaixar a armação da lâmina antes de mudar a posição do pino. A posição do pino de deslocamento lateral determina até que ponto a barra de tração pode se estender por baixo do chassi. Basta mover o interruptor para a posição inferior para acionar trava do pino. Use o pino do deslocamento lateral para reposicionar a barra da sela para várias aplicações diferentes. Vamos ver alguns outros controles na cabina. Esses são os controles para os limpadores e lavadores do para-brisa. Gire cada botão no sentido horário para o limpador e pressione para a função do lavador. É aqui que você reabastece o fluido para o lavador. Esses interruptores em balancim controlam os ventiladores desembaçadores dianteiro e traseiro de 2 velocidades. Os blocos de fusíveis possuem fusíveis estilo automotivo. O console da direção tem diversos interruptores. Este interruptor controla as luzes montadas na barra. A posição para cima deste interruptor liga as luzes do painel, as lanternas dianteiras e traseiras. A posição para baixo liga apenas as luzes do painel e lanternas traseiras. Este interruptor controla as luzes de trabalho. A posição para cima liga as luzes de trabalho da frente. A posição para baixo ativa as luzes de trabalho dianteiras e traseiras. Este é o interruptor que trava e destrava o diferencial. Pressione a parte de cima para destravar o diferencial. Destrave sempre o diferencial durante as curvas ou quando estiver apenas movimentando a máquina. Pressione o botão para travar o diferencial. Faça isso quando as condições de tração ou certas aplicações o exigirem. É aqui que está localizado o interruptor das luzes direcionais e da luz intermitente de alerta. O interruptor dos faróis do lado direito do console controla farol alto para baixo e farol baixo para cima. Antes de entrar na cabina, é importante efetuar uma inspeção completa ao redor da máquina. É uma boa ideia fazer uma inspeção antes e depois de usar o equipamento. Vamos falar sobre alguns itens principais de manutenção, mas consulte sempre seu manual para detalhes sobre práticas específicas de manutenção e aos intervalos recomendados para serviço. A partir do lado esquerdo da máquina, veja se há vazamentos ou dano nos cilindros e na tubulação. Inspecione o círculo, remova pedras e veja se há danos nas tiras de desgaste. Verifique os dentes do pinhão do círculo. Há algum detrito? Verifique se há algum dano ou desgaste excessivo na lâmina e nos cantos da lâmina. Verifique os componentes externos do sistema hidráulico e procure por vazamentos ou danos. Veja se há algum componente danificado ou solto, ou danos por impacto. Agora vá para a parte de trás da máquina.
Todos os principais pontos de serviço estão do lado esquerdo de qualquer moto niveladora série H. Primeiro, verifique o nível do óleo hidráulico, olhando este mostrador. Aqui estão os pontos de reabastecimento e verificação dos níveis do óleo do motor e da transmissão. E todos os filtros e as tomadas de amostras SOS estão agrupados neste local. Verifique o separador de água e combustível. Se houver a presença de uma quantidade excessiva de água, peça para que o técnico de serviço drene a água do tanque de combustível, conforme é mostrado no manual. O purificador de ar está localizado aqui, junto com o indicador de restrição do ar. Indo para o compartimento seguinte. Este é o bocal de reabastecimento ao nível do solo. As motoniveladoras série H usam um tanque de combustível tipo cela, feito de um material composto com compartimentos para o combustível em cada lado da máquina. Um tubo transversal permite o reabastecimento dos dois tanques a partir de um único lado. Estas são as duas válvulas para os drenos de sedimento do tanque de ar. Drene os sedimentos. Esta é a chave geral. E perto dela há um local para o receptáculo opcional de partida e carga. Após completar essas verificações, veja o nível do arrefecedor do radiador através deste indicador visual de nível. O visor indica a necessidade ou não de reabastecimento. As áreas de limpeza da colmeia do radiador estão localizadas em ambos os lados da máquina. Agora passe por trás e continue sua inspeção no lado direito da máquina. Neste compartimento está a colmeia articulada do condensador, que permite fácil acesso para a limpeza. Também neste compartimento está o local para uma conexão remota para uma mangueira de ar. As baterias são montadas em um único lugar, aqui. Antes que o operador abra a porta da frente, ele pode tocar no plugue de checagem do óleo do tandem, para certificar-se de que não há vazamentos. A correia em serpentina com um tensionador automático não exige manutenção, permitindo que você continue a trabalhar com a máquina sem necessidade de ajustar a correia. Se notar algum dano visível, notifique imediatamente o técnico de serviço. Agora verifique se há qualquer coisa fora do normal, incluindo vazamentos, danos ou detritos em qualquer lugar da moto niveladora. Verifique as tiras de desgaste da lâmina. Na máquina existem engraxadeiras. Elas devem ser lubrificadas a cada 50 horas. Inspecione o lado direito da lâmina e a borda cortante. Inspecione a extremidade do chassi dianteiro. A seguir, verifique se há cortes ou danos nos pneus dianteiros e se eles estão com a pressão adequada. Veja também se há vazamento no alojamento da ponta de eixo das rodas dianteiras da esquerda e da direita. Esta é a única manutenção necessária com as pontas de eixo vedadas da Caterpillar. Verifique os cilindros da direção e de inclinação das rodas. E as mangueiras. Veja se há vazamentos ou danos. Verifique se há vazamentos, deformações ou folga na extremidade da barra da direção. Veja também se há alguma lente quebrada dos faróis. Seguindo pelo lado esquerdo da máquina, ao se preparar para entrar na cabina, certifique-se de que o vidro da cabina está limpo e verifique os degraus e os apoios para as mãos. Assegure-se de manter sempre 3 pontos de contato na máquina todo o tempo. Primeiro verifique se o freio de estacionamento está acionado e ponha as alavancas de controle do levantamento da lâmina na posição manter. Gire a chave da partida para ligar o motor.
Mantenha o motor em marcha lenta baixa até as pressões e temperaturas entrarem na faixa de operação. Enquanto o motor estiver esquentando, aplique um lubrificante de filme seco na armação da lâmina e nas superfícies de desgaste do círculo e aplique graxa nos dentes do pinhão do círculo. Para iniciar o procedimento de desligar o motor, primeiro mova a máquina para fora da estrada, até uma área nivelada. Acione o freio de estacionamento e abaixe os implementos até o solo. Em seguida, aplique uma leve pressão para baixo na lâmina. Desligue e remova a chave. Mantenha sempre 3 pontos de contato quando entrar ou sair da cabina. Então, desligue a chave geral.